Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 51, diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Amém. Repita comigo. Envelhecer é obrigatório. Amadurecer é opcional. Essa é uma verdade da vida. Envelhecer é obrigatório. Estamos, cada dia, um pouco mais velhos. Estamos tentando reverter esses efeitos? Estamos. Mas são, de fato, inevitáveis. A cada dia, nós estamos há mais tempo por aqui. Nosso corpo vai apresentando esses sinais, vai nos lembrando, à medida em que o tempo passa, que nós estamos estendendo a nossa trajetória nesse mundo. Todos envelhecemos, todos envelhecemos. Até aqueles que irritantemente parecem não envelhecer. Todos estamos envelhecendo. Contudo, não é envelhecer o desafio da vida, uma vez que todos envelhecemos, queiramos ou não. O desafio da vida é amadurecer, porque nem todos amadurecemos. Amadurecer é opcional, é uma escolha, é algo com que nós nos comprometemos, é algo que nós buscamos. Maturidade não é automática. Por isso que eu não gosto de chamar gente mais velha de madura, porque não quer dizer que seja. É possível que haja jovens amadurecidos e idosos sem maturidade alguma. Quando que se pode dizer que um fruto está maduro? Quando ele cumpriu satisfatoriamente, adequadamente, saudavelmente, plenamente, cada etapa do seu desenvolvimento e agora está pronto para ser colhido e servir de alimento, e agregar valor, e abençoar. Quando que se pode dizer que uma pessoa está madura? Quando ela concluiu as etapas do seu desenvolvimento satisfatoriamente, aprendeu as lições, entendeu o que é a vida, entendeu o seu momento, conheceu algo de si, está mais preparada, está mais pronta para alimentar outros, para abençoar outros, para fazer a diferença na vida de outros. Pessoas maduras são inspiradoras. Pessoas maduras são pessoas que nos fazem acreditar que, apesar das lutas, é possível viver uma vida que faça sentido. Maturidade é um desafio. Porque, embora todos envelhecemos, nem todos amadurecemos.
E por que é que eu estou falando sobre maturidade depois de ter lido o texto que nós lemos? Por algumas razões. Primeiro, porque o tema do nosso mês é crescer. O pastor Guto já nos disse várias vezes os temas do ano. Começamos com ser, identidade. Agora estamos falando de crescer, desenvolvimento, amadurecimento. Depois vamos falar, como foi avisado, no IPI News, é isso que é o nome? No IPI News, conviver, o desafio dos relacionamentos. E hoje já iniciamos desafios de relacionamentos aqui nesse culto. Mas não é só por isso que eu estou falando sobre maturidade, é porque o texto que nós lemos fala de maturidade. Mas para você entender isso, eu preciso localizar você em relação a esse texto. Uma coisa que é importante que você saiba, abrindo um parênteses aqui, é que nada do que Jesus fazia, ele fazia por acaso, intuitivamente apenas, ou apenas por demanda. Jesus tinha propósitos. Irmãos e irmãs, Deus tem os seus propósitos. Nada do que está acontecendo conosco é por acaso. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma tão poderosa que disse: ele age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Aleluia por isso. Todas as coisas são todas as coisas, sem exceção. Ele age em tudo para o nosso bem. Deus tem os seus propósitos. Ele age com propósito. O ministério de Jesus é marcado pelos propósitos de Deus. Jesus está conversando com uma pessoa, isso tem propósito. Jesus está curando uma pessoa, isso tem propósito. Não só para a pessoa. Um dia uma mulher tocou as vestes de Jesus, ela não podia fazer isso porque ela era uma mulher enferma, hemorrágica, e estava tocando um homem judeu santo. Corria o risco de ser apedrejada. Assim que ela tocou as vestes de Jesus, ela se percebeu curada. Tentou sair de fininho. Jesus parou toda a multidão e perguntou: quem me tocou? Pedro disse: todo mundo. Aqui todo mundo empurra todo mundo quer chegar mais perto do Senhor, todo mundo estica a mão, todo mundo te toca. O povo nos espreme. Jesus disse: não, alguém me tocou de modo especial, porque de mim saiu o poder. A mulher, diz o texto, não podendo mais se ocultar, declarou: fui eu, Senhor. Por quê? Porque embora o milagre já tinha acontecido, o pedido já tinha sido respondido, a solução já tinha se estabelecido, o testemunho ainda não tinha sido dado. Era preciso que todos soubessem o que aconteceu com aquela mulher. Milagre sem testemunho continua sendo uma bênção na vida de quem o recebeu, mas não glorifica a Deus na vida dos outros. É preciso testemunhar milagres, é preciso dizer o que Deus está fazendo na nossa vida. Jesus era intencional em tudo que fazia, para a glória de Deus. Então, cada milagre de Jesus tem o objetivo de ser um milagre na vida de alguém, mas também o objetivo de revelar algo, de ensinar algo. E esse texto é exatamente isso, uma lição que Jesus queria dar aos seus discípulos e a nós também. Por quê? Porque quando você lê o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, acontece algo muito curioso na vida de Jesus. Capítulo 6, de 1 a 6, Jesus chega em Nazaré, que é a sua terra de criação. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E os discípulos estavam muito entusiasmados com a ideia de estarem com Jesus em Nazaré, porque era a terra dele. Ele conhecia Nazaré como a palma de sua mão. E essa expectativa dos discípulos era tão forte que ela chega a aparecer no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque quando você lê o Evangelho de Marcos, final do capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade. Ele tem poder sobre a natureza. Começa o capítulo 5, ele está em Genezaré e ele expulsa uma legião de demônios de um homem oprimido, endemoniado.
mostrando que ele tem poder sobre o inferno e sobre os demônios. Na sequência, alguém pede que ele vá atender a filha de um homem. E no caminho, ele é tocado por essa mulher hemorrágica e a cura, mostrando que ele tem poder sobre a doença. E finalmente ele encontra a menina de 12 anos que está morta e a ressuscita, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Olha que coisa extraordinária. Poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, poder sobre a morte. E aí ele entra em Nazaré. Os discípulos estão achando que ele vai virar o mundo de cabeça para baixo. Guardou o melhor para o final. Vai fazer o maior milagre de todos na sua terra. E aí a decepção do evangelista Marcos é tão grande que ele diz assim, chega a ser engraçado, seria cômico não fosse trágico. Porque ele diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar alguns enfermos e expulsar alguns demônios. Gente, se Jesus curar 3 dores de cabeça hoje aqui, já é o melhor culto da nossa vida. Expulsou meio demônio, nós já saímos daqui achando que somos pentecostais. E o evangelista diz, nenhum milagre. Fez umas bobagens lá, mas milagre mesmo. Porque a expectativa era gigantesca. E o texto diz, não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. E aí Jesus chama os seus discípulos e os envia. É como se ele dissesse, meus filhos, esse mundo está naufragado em incredulidade. Vão pregar o Evangelho, vão pregar o Evangelho, vão pregar o Evangelho. Os discípulos saem para pregar o Evangelho, têm experiências extraordinárias, voltam. Quando eles voltam, eles estão felizes. Mas eles encontram um Jesus que está um tanto quanto indignado, porque ele recebeu notícias de João Batista, que tinha sido morto por Herodes. Herodes, que pecava contra Deus, era exortado por João Batista. Em geral, quem está vivendo em pecado não aceita ser exortado. E Herodes, então, manda decapitar, a pedido de sua sobrinha, que também estava vivendo em pecado com ele, o profeta de Deus. Quando Jesus recebe informações do que aconteceu, os discípulos chegam. E Jesus diz, vamos para um lugar à parte. Eles saem para um lugar à parte e a multidão os segue. E quando Jesus vê aquela multidão imensa, mais de 5.000 homens, ele se compadece, ensina e multiplica os pães pela primeira vez no seu ministério, porque há 2 multiplicações de pães no ministério de Jesus. É a primeira vez, então, que ele multiplica os pães, depois de ter ouvido o que Herodes fez com João Batista e ter saído com seus discípulos que voltavam da missão. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens e recolhe 12 cestos cheios. Ele continua operando milagres, ele anda sobre as águas, ele cura, ele liberta, ele prega. E quando chega o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, já no capítulo 7 isso acontece, ele começa a ter embates mais acalorados com os fariseus. E os fariseus o acusam de não cumprir as cerimônias judaicas, de não obedecer à lei dos judeus. E ele responde aos fariseus. E depois de ter um embate grande com os fariseus, ele ensina a multidão mais uma vez e multiplica os pães pela segunda vez. Multiplica 7 pães para 4.000 pessoas e depois sobram 7 cestos cheios. Quando ele termina de multiplicar os pães, ele entra num barco com os discípulos, agora nós estamos no capítulo 8, versos 13 a 21. Olha para os discípulos e diz assim, tomem cuidado, e preste atenção nessa frase, tomem cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Você entendeu a lógica? Jesus ouve o que aconteceu com João Batista por mãos de Herodes, multiplica os pães pela segunda vez. Jesus entra num embate com os fariseus e multiplica pães segunda vez.
Herodes era uma liderança política, personalista, narcísica. Os fariseus eram uma liderança religiosa, institucional, burocrática, fria, dura, rígida. Jesus multiplica os pães 2 vezes, entra com os discípulos no barco e diz assim: eu enviei vocês, mas cuidado, não sejam líderes como Herodes, não sejam líderes como os fariseus. Só que os discípulos eram muito inteligentes, muito inteligentes. Uma coisa assim, admirável. Um olha para o outro e fala assim: você trouxe pão? Aí o outro fala assim: eu não. E você também não. Ah, o cara está bravo, porque nós não trouxemos pão. Está falando aí de fermento. Nós vamos ter que fazer pão, sovar pão, porque nós não trouxemos pães. Eles eram muito rápidos. Tipo o seu marido, sabe, senhora? Rápido para entender as coisas. Aí Jesus percebe que eles estão falando sobre isso. E diz: o que é que vocês estão discutindo? Estão achando que eu falo essas coisas por vocês não terem trazido pão? Quando vocês tinham 5 pães, e eu multipliquei para 5.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram? Ah, 12. E quando eu multipliquei os pães para as 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7. Vocês, verso 21 do capítulo 8, vocês não entendem ainda. E acaba com uma pergunta. Eles não respondem, Jesus não responde. O texto acaba com uma pergunta. Essa pergunta fica no ar, e no capítulo 8, verso 22 ao 26, Jesus faz uma cura muito interessante, muito curiosa, de um cego. De um cego. Só que é uma cura muito curiosa. Ela acontece em Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Jesus tinha dito que os discípulos seriam pescadores de homens. E quando ele chega em Betsaida, alguns homens, diz o texto, trazem um cego pela mão, pedindo para que Jesus toque nele. Veja, Betsaida, casa de pesca, alguns homens que nós não sabemos quem, trazem um cego que nós não sabemos quem, para que Jesus toque nele. Jesus pega o cego pela mão, diz o texto, e o leva para fora da cidade. Nada acontece. Os homens trouxeram o cego para que Jesus tocasse nele. Jesus o toma pela mão, nada acontece, leva para fora da cidade. Fora da cidade, Jesus faz uma mistura de saliva e lodo e toca nos olhos do cego. E pergunta: você consegue ver alguma coisa? E o cego diz: eu vejo homens, mas eles parecem como árvores andando. Ou seja, eu estou vendo alguma coisa, mas não é tudo, e não é bem. O que quer que o senhor fez não resolveu muito. Deu uma ajuda, mas não chegou a me solucionar o problema. Aí Jesus repete o procedimento, incrivelmente, repete o procedimento e toca nos olhos do cego de novo. E aí ele passa a ver, e o texto diz assim: e os seus olhos são abertos e ele passa a ver. E Jesus diz para ele: não entre no povoado, vá para a sua casa. Veja, uma cura de um cego que a gente não sabe quem é, de um jeito lento, intermitente, onde o cego não participa de nada, porque ele é tomado pela mão, ele é levado para fora da cidade, ele é tocado nos olhos, os seus olhos são abertos, e ele recebe a ordem: não entre na cidade, não entre no povoado, vá para a sua casa. Um homem totalmente sem ação, apenas receptáculo do milagre. Quando termina essa cura, verso 27, Jesus começa a perguntar se os discípulos sabem quem ele é. Se as pessoas sabem e se os discípulos sabem. Lembra da pergunta? Vocês não entendem ainda? E o primeiro milagre é abrir os olhos de um cego. Depois que ele abre os olhos do cego, ele pergunta: vocês sabem quem eu sou?
Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: parabéns, Pedro. Ó, como isso não é coisa tua, certeza que o Pai deu cola para você dessa resposta. Eu também digo que você é Pedro, sobre essa pedra vou edificar a minha igreja, os portais do inferno não vão prevalecer. E aí Pedro fica todo: vem comigo, vocês brilham, camarada. Aí Jesus começa a falar que é importante que ele morra, que ele passe sofrimentos, seja condenado e morra. Pedro ainda está no frenesi, no êxtase de ter sido elogiado. Eu acho que ele começa a prestar atenção no que Jesus está dizendo. Ouve aquilo que eu vou morrer. Pedro diz assim: mestre, para aqui, ó, mestre, caiu um botão aqui, chega aqui. O que o senhor está falando? Isso não vai te acontecer, não. Quem está comigo está com Deus. E aí Jesus diz assim: arreda Satanás, cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Gente, isso é ser humano, né? Consegue acertar em cheio num minuto, no minuto seguinte, joga tudo no lixo. E aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre discipulado. O que é o reino de Deus? O que é ser discípulo? O que é a família? Quem que é o maior? Quem que é o menor? Quem que serve? É um discurso imenso sobre discipulado, até o capítulo 10, verso 45. É tudo sobre o que significa ser cristão, é tudo sobre quem é Jesus na nossa vida. Vocês não entendem ainda? Jesus perguntou. Fez uma cura de cego, e depois de ter ensinado tudo sobre discipulado, faz outra cura de cego. No final do capítulo 10, porque no capítulo 11 ele vai entrar em Jerusalém para morrer, e não vai fazer nenhum milagre mais, a não ser ressuscitar dentre os mortos. O que Jesus está querendo fazer? O que ele está querendo mostrar? Que o primeiro cego é uma metáfora do processo que começa na nossa vida quando nos tornamos discípulos. A gente não é ninguém conhece a gente, nós não fizemos nada ainda, nós temos que ser tomados pela mão, nós temos que ser levados de um lado para o outro, nós temos que ser ensinados, nós temos que ser ajudados, os nossos olhos vão se abrindo à medida em que Deus vai tocando nele. Esse abrir de olhos não é imediato, ele é paulatino, ele vai acontecendo no processo. Eu sei um pouco hoje, eu sei um pouco amanhã, eu descubro mais alguma coisa depois de amanhã. Esse primeiro cego é uma referência do começo da vida cristã. Casa de pesca, Betsaida, o lugar onde nós somos pescados. Só que quando vem o segundo cego, é Jericó. A palavra Jericó significa perfumado, lugar de perfume, a ideia de jardim, perfume de flores. É onde nós já temos o bom perfume de Cristo. É onde, por onde passamos, nós já exalamos o perfume de Cristo. Esse segundo cego tem nome, é Bartimeu, filho do Timeu. Ninguém pega na mão dele para nada. Ele faz tudo por conta. Tentam até impedi-lo, prejudicá-lo, ele não deixa. Ele vai até Jesus. Jesus, incrivelmente, faz ele dizer o que ele quer. O que queres que eu te faça? Qualquer um ali ia falar: mas peraí, Jesus não sabe? Mas veja, não é Jesus que está protagonizando a cena. Jesus está permitindo que esse homem protagonize essa cena. E então faz a pergunta: o que é que você quer? Você está agora diante de mim. Você está agora num lugar especial da história. Você está agora com a faca e o queijo na mão. Diga, o que é que você quer? Você pode pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Como um dia Deus perguntou para Salomão: o que é que você quer? Agora Jesus está perguntando para esse cego: o que é que você quer? E o cego diz: eu quero enxergar.
Eu quero ver. Os discípulos não viam. Os discípulos olhavam, mas não enxergavam. Os discípulos ouviram sobre o fermento de fariseus e Herodes e perguntou: alguém trouxe pão? Vocês não entendem ainda? Jesus cura um cego. No começo é assim mesmo, a gente demora para enxergar, a gente precisa de muita ajuda, a gente não é ninguém, mas agora vocês estão em condições de dizer o que é que vocês querem de Deus. E o homem diz: eu quero que os meus olhos sejam abertos. E o texto diz que imediatamente ele passou a ver. O primeiro texto diz: seus olhos foram abertos. Esse texto diz: imediatamente ele passou a ver. E seguia Jesus pelo caminho. No primeiro texto, Jesus diz para o cego: vá para a sua casa e não veja ninguém. No segundo texto, esse cego pode seguir Jesus pelo caminho, porque esse cego está pronto para fazer missão com Jesus. Ele está maduro. Entenderam? O Evangelho é incrível, não é? E nos chama a crer nele. Que extraordinário que Jesus está fazendo aqui. Ele está mostrando para os discípulos, curando um cego, que o desafio dos discípulos é se tornarem maduros na fé. Tem um momento no ministério de Jesus que ele pergunta assim para os discípulos: até quando estarei com vocês e sofrerei vocês? Não é sofrerei com vocês, é sofrerei vocês. Ou seja, quando é que vocês vão amadurecer? Quando é que vocês vão entender o que Deus tem na vida de vocês? Quando é que vocês vão entender quem eu sou e quem vocês são na minha presença? Quando é que vocês vão entender? Então esse texto é sobre maturidade. E ele me ajuda a entender o que significa ser maduro. E eu vou dar 4 dicas de maturidade para você nessa manhã, para você entender o que significa ser maduro. Uma pessoa madura, um cristão maduro. Primeira marca de um cristão maduro é autonomia. Diga. Mais uma vez. O que é autonomia? Auto próprio. Em alguma tradução mais livre, aquilo que acontece dentro. Nomia, lei. Uma pessoa autônoma é uma pessoa cuja lei que ela obedece é uma lei interior, que já está inscrita no coração. É aquela pessoa que não precisa mais ficar mandando. Entende? Você cria o seu filho para a autonomia. Você cria o seu filho para a autonomia. No começo, você dá ordem. Filho, vai escovar o dente e vai deitar. Depois de um tempo, você pergunta: filho, você já escovou o dente? Mas a sua expectativa é um dia não precisar mais falar sobre isso. Porque seu filho sabe. Você não quer ficar a vida inteira: filho, já escovou o dentinho? Vai escovar o dentinho. O bichinho vai comer o seu dentinho durante a noite se você não escovar o dentinho. Filho, você já tem 38 anos. Por favor, né? Você cria o seu filho para a autonomia. Para ele saber o certo e o errado, ainda que não haja ninguém falando sobre isso no momento. Seu filho volta da escola e brigou, você diz assim: filho, o que é que eu já te disse sobre isso? Porque você está vendo quanto isso está inscrito no coração dele. Isso é autonomia. É quando uma pessoa não precisa mais ser lembrada daquilo que lhe diz respeito, daquilo que é a sua função, daquilo que é o seu dever, daquilo que se espera dela como cristã. Autonomia não é autossuficiência. São conceitos diferentes. Autossuficiência é quando eu me basto. Autonomia é quando eu sei quem eu sou e sei o que tenho que fazer. Por isso que um cristão nunca ora perguntando se deve perdoar alguém ou não. Senhor, está ali aquela pessoa que eu detesto. Será que é um sinal de que o Senhor quer que eu perdoe? Se é, fala comigo.
Se é para eu perdoar essa pessoa, fecha o céu e manda raio. Se não é para eu perdoar, que não aconteça nada. Eu não pergunto essas coisas para Deus, porque eu já sei. Eu tenho autonomia cristã. Eu já sei o que Deus quer de mim. Eu não preciso orar perguntando se eu devo dar meu dízimo. Eu não preciso orar para saber se eu devo amar o irmão difícil. Eu não preciso orar para saber se eu devo obedecer os meus líderes e meus pastores, os que são responsáveis espiritualmente por mim. Eu não preciso orar sobre um monte de coisas, porque eu já as sei. É da imaturidade a gente não saber, mas é da maturidade a gente saber. Quando você é maduro, você já sabe. Não está seu pai e sua mãe lá na sua casa, você já é casado, dizendo para você que você tem que arrumar suas coisas, que você tem que arcar com as suas responsabilidades, que você tem que pagar suas contas. Não precisa, você já sabe. Você administra um lar, você administra a vida financeira, porque você já sabe o que se espera de alguém nesse lugar que você ocupa. Isso é uma marca da maturidade. Por isso que eu falo há muitos anos que um dos lugares mais difíceis de ocupar no mundo pastoral é esse lugar em que a gente tem que ficar manivelando o crente a respeito do que o crente já sabe. Irmão, vai no culto, irmão, vai no culto, vai lá ouvir uma palavra boa para o seu coração. Irmão, ora mais, sabe? Perdoa a sua esposa, perdoa o seu marido, amem-se, não tratem mal um ao outro, não falem esse tipo de coisa um para o outro, não ofendam seus filhos, não acabem com a identidade deles, deem as suas contribuições, sejam dizimistas. É uma manivela que não tem fim. Crentes imaturos, que precisam ser lembrados o tempo todo do que já sabem. Eu disse para uma das igrejas que eu pastorei há muitos anos, que o duro de pregar todo domingo é que, no fundo, eu sei que eu estou falando coisas que todos já sabem. Qual que é a novidade do que eu digo aqui? Uma outra informação contextual da Bíblia? Um outro detalhe sobre vida emocional, psíquica? Mas, em geral, é tudo que nós já conhecemos. E como a autonomia é uma lei que está dentro, ela tem a ver com o próprio ministério do Espírito Santo em nós. Porque Jesus disse isso: o Espírito Santo em vocês vai fazer vocês lembrarem de dentro para fora o que eu disse para vocês. Então eu não preciso ficar aqui para sempre com vocês, porque vocês saberão, pela ação do Espírito dentro de vocês, o que eu quero de vocês. A autonomia é uma marca da maturidade. Uma pessoa madura não precisa ser manivelada para se reconciliar com o seu cônjuge, com a sua família, com o seu irmão em Cristo. Porque ele já sabe que Deus quer isso dele. Ele já sabe. E ele obedece, porque ele sabe na maturidade que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Autonomia. O cego do nosso texto é autônomo. Diz o texto: ele ouviu a multidão e, sabendo que se tratava de Jesus de Nazaré, pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pôs-se a gritar. Tomou iniciativa. Fez o que precisava fazer. Ninguém precisou chegar lá e dizer: Jesus está passando, posso pedir para ele vir aqui, falar com você, quem sabe curar você? O primeiro cego precisou. O primeiro cego vem acompanhado de outros, que o tomam pela mão e o levam até Jesus. O segundo diz: é Jesus? Deixa comigo, eu vou falar com ele, eu preciso dele, eu sei que é ele quem tem a solução para a minha vida, então é ele que eu vou abraçar, é ele que eu vou buscar, é a ele que eu vou clamar. Ontem, conversando com amigos, nós estávamos dizendo exatamente sobre isso, que nos desertos da vida você não questiona Deus, nos desertos da vida você clama a Ele, porque você já sabe quem Ele é, você já sabe quem você é na presença dEle. Então você simplesmente confia nele. Autonomia. Segunda marca da maturidade. Segunda marca da maturidade é
automotivação, diga. Automotivação. Motivação que nasce dentro. Uma das bênçãos que Deus me concedeu nesses anos de ministério é poder fazer palestras em ambientes corporativos. Deus já me abriu muitas portas. Já fiz palestra no Credit Card Hall em São Paulo, num evento que foi aberto por Chitãozinho e Chororó. Quando eu falei isso, o João até chorou. Como eu queria estar lá. E toda vez que uma empresa me chama para dar uma palestra, ela diz assim, precisamos de uma palestra motivacional. E eu não falo nada, eu trato o que tenho que tratar. Mas quando tem oportunidade eu digo, não existem palestras motivacionais. Porque o que motiva uma pessoa não necessariamente motiva a outra. Eu aprendi isso, já contei essa história várias vezes porque eu acho ela deliciosa. Eu aprendi isso com duas crianças, uma de 4 anos e uma de 6. A de 6 gordinha, a de 4 magrinha, a de 6 bonachona, simpática, a de 4 desconfiada. Fui dar uma palestra em São Paulo, o empresário me convidou para comer pizza na casa dele. Quando o gordinho ouviu que era pizza, ele entrou em estado de graça. Já começou a dizer os sabores que ele queria. A mãe falou assim, calma, deixa o convidado escolher também. Eu falei, não, deixa ele escolher. Ele sabe o que está fazendo. Só que para o magrinho teve que pedir aquela. Você sabe aquela, você que é mãe, você sabe aquela pizza do seu filho que é enjoado. Aí você fica lá com o pizzaiolo, ó, não põe tomate, por favor, não põe orégano, não põe azeitona, é massa e queijo, porque se ele sentir que o tomate tocou na massa, ele não quer mais. Aí chegaram as pizzas. O gordinho uma, eu uma, o gordinho 2, eu 2, o gordinho 3, eu 3, o gordinho 4, eu falei, ô amigo! E o magrinho na primeira. Mascando, que nem se fosse chiclete, cada pedaço daquele negócio, uma má vontade, a mãe tentando dar, a avó falou, filha, eu já terminei de comer, vai comer você, eu termino de dar para ele, a pizza estava mais da metade, uma fatia. O gordinho terminou, e ficou olhando a avó dando para o magrinho. Come, filho, você precisa comer, ó, a vovó está aqui, ó o aviãozinho. Determinada altura, o gordinho decidiu ajudar. E foi espetacular. Porque ele pensou, olhou para o magrinho e disse, come, fulaninho. Se você comer tudo esse aí, você vai ganhar outra de frango e catupiry. O magrinho começou a chorar. Levantou da mesa, a avó tentou segurar, a mãe foi correndo atrás, aquela confusão, e o gordinho ficou pensando, o que eu fiz de errado? E eu, que não me aguentava de rir, falei para o pai dele, aprendi hoje a maior lição sobre motivação da minha história. O que motiva você não necessariamente motiva o outro. Porque o que o gordinho pensou? Que me animaria a cumprir o meu dever? Um pedaço de pizza de frango catupiry. Eu faria tudo por um pedaço de pizza de frango catupiry. Aí ele propôs isso para o irmãozinho. E o irmãozinho começou a chorar. Por isso que eu pergunto para as pessoas que me procuram no dia a dia da minha clínica, no ministério, o que é que move você? Porque pode ser que haja pessoas aqui hoje em busca do Senhor, mas pode ser que haja pessoas aqui em busca de um milagre, e pode ser que haja pessoas aqui em busca de um relacionamento interpessoal, e pode ser que haja pessoas aqui em busca de qualquer outra coisa que nós nem sabemos. O que é que move você? Porque o que me move não necessariamente move você. O que é que move você para estar onde você está? Para fazer o que você faz? Na maturidade, o que quer que mova você está dentro de você e não fora. Eu estou aqui não porque o pastor é maravilhoso, não porque o louvor é maravilhoso, não porque os irmãos são queridos. Eu estou aqui porque Deus me pôs aqui. E eu só saio daqui quando Deus mandar. Porque a minha motivação não é circunstancial, a minha motivação está dentro de mim.
É o Espírito quem comunica para mim a minha motivação de servir a Deus, de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de ser quem Deus quer que eu seja. Isso me move. Então, cada lugar onde eu estou, a pergunta que eu faço para mim é: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim aqui? Porque haverá oposição, haverá críticas, haverá resistências de toda parte. Até no meu consultório, com pessoas que estão me pagando para eu ajudá-las, eu enfrento resistência de quem não quer mudar. Na psicanálise nós chamamos o fenômeno que atrapalha o processo analítico de resistência. O psicanalista francês Jacques Lacan disse: resistência é tudo que atrapalha o trabalho analítico, ou seja, é tudo que impede a pessoa de ser quem ela deve ser. O cego ouviu que era Jesus, começou a gritar, não demorou nada para alguém dizer: fique quieto, cale sua boca. Seu cego dos infernos, quem que você acha que é? Deixa o mestre em paz. Irmãos, se fosse qualquer um de nós, poderia murchar nesse momento. Está vendo? É só eu tentar alguma coisa, já não dá certo. Por isso que eu falo, tem que ficar quieto na minha mesmo. Por isso que eu falo, é melhor não se envolver com nada. Sabe, gato escaldado tem que ter medo de água fria mesmo. Casa de enforcado não dá para falar em corda. Cachorro mordido de cobra. Isso tinha que estar na Bíblia, irmãos. Porque é lindo além de tudo, é poético. Tem medo de linguiça. Não demorou nada. Alguém mandou ele ficar quieto. Ele ficou quieto? Pôs-se a clamar ainda mais. Em nome de Jesus, não importa o quanto se levantem contra você, não importa o quanto critiquem a sua vida, não importa o quanto queiram te afastar do seu propósito, é Deus quem controla a sua história, é Deus quem está no comando da sua trajetória, é Deus quem está escrevendo sua biografia. Você pode ser quem Deus quer que você seja e ninguém pode impedir isso. Agindo Ele, ninguém impedirá. Essa é a motivação do crente. Deus é a nossa motivação. Por que você está onde você está? Deus me pôs aqui. Simples assim. E lindo assim. Que bênção. Terceira marca da maturidade. Autoconhecimento. Diga. Aí Jesus ouve alguém gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E fala: mandem chamá-lo. Quando você é exaltado por Deus, os mesmos que te criticaram estarão ao seu lado para te ajudar. Quando Jesus diz: chamem o cego, os caras que mandaram ele calar a boca falaram assim: ele está te chamando, vamos lá que eu vou com você. Dá a mão aqui, irmão. Tamo junto. Sabe o que você vai fazer quando você for finalmente exaltado e as pessoas que te criticaram ou se opuseram tentarem se aproximar? Sabe o que você vai fazer? Você vai perdoar, abraçar e compartilhar os louros da vitória também com ela, porque ela foi usada na sua vida para te ensinar o desafio da perseverança e da confiança em Deus. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes uma pessoa que está te infernizando a alma é alguém que Deus também quer que esteja ali, para que você aprenda a confiar nele e não nas circunstâncias. Um dia vi um homem xingando Davi e jogando pedras na carruagem de Davi, a ponto de o general de Davi dizer: quer que eu desça e mate esse cachorro com a minha espada? Davi disse: guarde sua espada, filho de Zeruia. Se Deus mandou que ele me amaldiçoasse, que me amaldiçoe. Veja a palavra de Davi: se Deus mandou. Quando Davi finalmente foi exaltado, venceu Absalão, seu filho, que tentou usurpar seu trono, voltou para o trono, esse homem veio pedir perdão para Davi de joelhos. Porque ele disse: Davi vai mandar me matar. E Davi o perdoou.
Não importa se hoje está contra você e amanhã tentará estar ao seu lado. Importa que você seja quem Deus quer que você seja. Quando Jesus diz, mandem ele vir, e alguém diz, vá, aquele homem, num salto, se põe em pé e lança de si a sua capa, que era tudo o que ele tinha. Lugar de coletar as esmolas, proteção contra o frio da noite, proteção contra o vento do dia, tudo que ele tinha. Você sabe que pode abrir mão de qualquer coisa quando se trata de ir à presença de Jesus. E quando ele chega, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Por quê? Porque antes de eu abrir os seus olhos e você ver tudo que há do lado de fora, eu preciso que você dê uma última olhada do lado de dentro. O que é que você quer? Eu pergunto isso para os meus pacientes. O que é que você deseja? Porque nós nos tornamos especialistas em falar sem expor o que desejamos. Você já percebeu que a gente é tão neurótico que a gente não fala o que a gente quer, a gente fica falando. Eu chego em casa de neurótico que eu sou, e ao invés de falar assim, amor, vou pedir uma pizza, quer um sabor? Eu fico assim, nossa, hoje ia bem uma pizzinha, hein? E se a minha mulher fala assim, mas pizza hoje, terça-feira? Eu já murcho e falo, é verdade, né? Terça-feira não é um bom dia para... deixa quieto. Porque eu não quero expor o meu desejo. Eu quero que o outro entenda o que eu desejo e me dê o que eu desejo, sem eu precisar desejar, porque aí eu nunca vou precisar dizer, eu pedi. Mulheres e maridos são especialistas nisso. A mulher fecha o rosto, o marido pergunta, o que foi? Ela, nada. Eu te fiz alguma coisa? Se você não sabe, não deve ter feito nada, não é? A minha mulher diz assim, eu queria tanto comer uma coisa diferente. Eu falo, vamos pedir uma pizza. Pizza eu não queria. Eu falei, então, o que você quer? Ela falou, escolhe alguma coisa. Eu falei, vou pedir comida japonesa. Ah, não, hoje eu não estou afim de japonesa. Eu falei, então o que você quer? Não, o que você pedir para mim tá bom. Irmão, irmã, brincadeiras à parte, quem é você? O que é que você quer? Por que você está como está? Por que a tristeza está tomando conta da sua alma? Por que você já não consegue crer nos milagres de Deus? Olhe para dentro, olhe para dentro. Quem é você? O que é que você deseja? Por que a frustração está inundando a sua alma? A pergunta de Jesus é óbvia, mas não é. Porque às vezes nós não sabemos o que queremos e às vezes nós queremos o que não precisamos, enquanto o que realmente precisamos não está no nosso radar. Algumas frases que sempre abençoaram a minha vida. Uma foi escrita pelo teólogo reformado mais importante para o presbiterianismo, que é João Calvino. Todo o nosso conhecimento, ou toda a nossa sabedoria, enquanto merece o nome de sabedoria e é verdadeira e justa, consiste basicamente de duas coisas: o conhecimento que temos de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos. Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, bispo da igreja de Hipona, um dos homens mais extraordinários que um dia Deus usou para proclamar a fé. Nas suas confissões, um dos textos mais lidos no mundo, disse, Senhor, permita-me conhecer a Ti, permita-me conhecer a mim, e isso me basta. Quem é você? Jesus disse, antes de tirar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave do seu. Autoconhecimento. O pastor Guto falou hoje aqui,
Antes de você se entender com Deus e com seu irmão, você tem que deixar Deus tratar o que você já sabe que está em você. Conhecimento a respeito do que vai dentro de nós. E por último, para terminar, última marca da maturidade é a autodeterminação. Diga. O que é autodeterminação? Se você procurar no dicionário, você vai ler mais ou menos o seguinte: uma pessoa autodeterminada é uma pessoa que escolhe o seu caminho e segue nele. Lindo assim. Olhe para mim, por gentileza. Você sabe que está aqui porque quer, não é? Você pode ir embora a qualquer momento. Uma das coisas mais lindas no Evangelho é que Jesus não nos obriga a nada. Ele convida. Se alguém quiser vir após mim, ele diz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e se... É exatamente o contrário da ação demoníaca. Uma das marcas do demônio é que ele não respeita a vontade alheia. Ele entra sem ser convidado, permanece até que seja expulso, destrói por onde passa. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus pergunta, Jesus convida. E ele tem muito mais poder do que o demônio para impor a sua vontade. Irmãos, Jesus poderia impor a sua vontade sobre nós a qualquer momento, sim ou não? Imagine você ir evangelizar na praça. Aí conversa com uma pessoa e diz assim: você quer entregar a sua vida a Cristo? Ela diz: eu não. Um raio no céu vem, fulmina na hora. Eu pergunto para outra: e você? Claro que quero. Não entendi, minha amiga? Que louca. Não, onde eu assino? Pô. Eu escolhi ser cristão. Ah, mas Marcelo, a palavra diz que você foi escolhido antes de escolher. Sim, mas eu escolhi também. Por isso que a predestinação é um dos conceitos mais lindos no presbiterianismo. Por quê? Porque ilumina o passado, mas responsabiliza no futuro. Cada vez que você decidiu, Deus estava te ajudando a decidir, mas cada vez que você tem que decidir, você sabe que está decidindo por conta própria. E depois de decidir, você olha para trás, decisão tomada, e agradece: Deus, obrigado, porque o Senhor me ajudou a decidir. Isso é responsabilidade, autorresponsabilização. Eu escolhi um dia estar nesse caminho, e eu peço a Deus que Ele me ajude a nunca sair dele, porque não há outro caminho. Um dia Jesus olhou para Pedro e os demais e perguntou: não querem vocês irem embora também? Pedro disse: para onde nós iremos, mestre? Se só tu tens as palavras da vida eterna, aleluia. A gente está aqui, daqui a gente não sai. A igreja do R.R. Soares popularizou uma música no programa de televisão que eu conheci por causa de um missionário chamado Hernández, missionário latino. Um dia ele e sua esposa foram capturados por um grupo de terroristas armados que estava tentando derrubar o governo do país em que eles estavam pregando. E a ideia que eles tinham dos missionários é que os missionários favoreciam o governo porque ajudavam as pessoas. Então prenderam esses missionários, levaram para a mata onde tinham o seu ponto de esconderijo, prenderam um numa cela, outro na outra. E começaram a insistir que eles negassem sua fé e negassem a Cristo. Um dia, cansados de insistir, eles resolveram partir para uma estratégia mais agressiva. Tiraram a mulher do missionário Hernández da cela, colocaram-na de joelho no chão, na frente da cela dele, puseram uma arma na sua cabeça, olharam para ele e disseram: nega a Cristo. A hora que ele viu sua esposa no chão,
companheira da vida toda. Ele disse: meu Deus, eu não vou aguentar. Ela, do chão, com a arma na cabeça, disse: Hernández, não lo negues, não lo negues. Ele dizia: não vou conseguir. E ela dizia: não faça isso, não o negue. E os terroristas gritavam: negue a Cristo, negue a Cristo. Ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Isso é autodeterminação. E o cego seguia Jesus pelo caminho. Que prova é tão grande que justifica você abandonar o Senhor? Diga para mim. Que dor é tão grande que justifica você se rebelar contra a vontade de Deus? Diga para mim. No deserto a gente não queixa, a gente não questiona, a gente clama. E segue. Convidaram Policarpo, bispo de Esmirna, à presença do imperador. O imperador dizia: negue a Cristo, Policarpo, e eu te deixarei viver. Policarpo olhou para o imperador romano e disse: há 86 anos sirvo a Cristo. Há 86 anos sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como poderia eu negar o meu Senhor e Salvador? Feche seus olhos, por gentileza.